Boa noite, irmãos queridos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar profundamente ao seu coração nessa noite, que você tenha um encontro com o Senhor através da adoração e da oração. Hoje nós temos um convidado especial, uma noite especial para nós, da Igreja Evangélica Congregacional Divina das Pedras, e daqui a pouquinho eu vou apresentar esse nosso convidado especial, mas primeiro eu vou chamar o nosso querido pastor Deisiel Lima, que vai nos conduzir na adoração ao Senhor nessa noite. Pastor Deisiel, boa noite. Olá, professora Mary, boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, pastor. Boa noite, Mary. Boa noite, os irmãos aí. Sejam todos bem-vindos, como a gente costuma dizer. Bem-vindos à nossa live, à nossa transmissão, que é para nós o nosso culto, não é? O nosso momento devocional. Isso. E como você bem já disse, hoje com um convidado especial aí, né? Então, enquanto os irmãos estão chegando, nós vamos cantar algumas canções, não é? Para que esse tempo também seja um tempo de adoração, de louvor. Vamos cantar? Muitos virão te louvar. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir tua voz. Seu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem.
tua graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Do Senhor. Amém. Que coisa boa cantar louvores ao Senhor. E essas canções nos lembram de verdades tão profundas, tão maravilhosas do Senhor. Que essas canções tenham abençoado a sua vida nesta noite e que assim prossigamos aqui em nosso culto e nossa devocional, não é? Eu quero chamar novamente a professora Mary e ela vai dar então prosseguimento ao nosso evento, ao nosso culto dessa noite. Muito bem, obrigado. Amém. Bom, conosco hoje, irmãos queridos, um amigo nosso muito querido, conhecido de nossa igreja, amigo muito especial meu e de Williams, ele e a Damaris, né, o pastor Leônidas Duarte. Boa noite, pastor Leônidas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelo honroso convite. Tá bom? É até engraçado falar pastor Leônidas, porque para a gente é o Léo, né? Companheiro nosso, caminhamos muitos anos juntos na MCE, né, na Missão Cristã Europeia Brasil. Muitas aventuras, né, Léo? Muitas viagens, muitas e aventuras. Damaris, isso. Pastor, escritor, um trabalho muito belo, envolvido na área de dependentes químicos também, né? Muito tempo trabalhando no CERVO e agora, atualmente, servindo ao Senhor no DEM, junto com o nosso pastor Deisiel. Oi, Damaris, boa noite. Ela chegou. Boa noite. Ela chegou, boa noite. Ela então, chegou. pastor Leônidas Duarte, Léo. Vamos ver se vai estar para perto, vamos ver se dá para encaixar aqui nós dois. Vamos lá. Então, seja muito bem-vindo no nosso meio hoje, na nossa live. Que Deus te abençoe e te use para que você nos abençoe com a sua palavra. O Senhor nos abençoe através da sua vida e de Damaris. Então, vocês estão com a palavra agora. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deixa a Damaris se apresentar aqui, né? Boa noite, querido. É muito bom estar com vocês aqui. Quero primeiramente pedir desculpas, porque talvez meu olhar esteja um pouco cansada, eu realmente estou cansada hoje. Eu, graças a Deus, estou num momento muito feliz, porque o Senhor vai acrescentando bênçãos na nossa vida, né? E eu tive muitos filhos do coração, meninos, né, lá do servo, mas o Senhor me deu uma moça também, como filha do coração, que veio lá da Nicarágua. E chegando aqui, ela se apaixonou por um rapaz, filho de irmãos aí da igreja de Venda das Pedras, do Luiz Carlos e da Marli. E agora o bebezinho deles nasceu e nós temos a honra de sermos avós brasileiros, né, por parte de mãe, do Natan, que nasceu.
E ontem tive o privilégio de passar a noite com ele e com a mamãe. Foi muito bom, eu cheguei de lá agora no início da noite. É um cansaço maravilhoso, porque é muito bom você ter no colo um bebê, e principalmente para nós que ainda não éramos avós, e agora nós estamos tendo essa experiência de termos um netinho. Então, eu acho que vai ser até bom compartilhar um pouco, já que nós vamos também falar de casa, de família, e isso aí já veio acrescentar um pouco mais. Ok. Eu agradeço primeiro, mais uma vez, o convite, o honroso convite. É sempre uma honra muito grande estar participando de qualquer evento aí da Igreja Congregacional de Venda das Pedras. Meu muitíssimo obrigado aí a Mary, a Williams, o pastor Deisiel e o pastor Wagner. É sempre muito bom estar com vocês, e talvez a primeira vez aqui para uma live. Eu sei que parece que hoje é o trabalho do Ministério de Família, e eu queria seguir numa tônica, numa linha, numa vertente que eu tenho explorado todas as vezes que me permitem ou me convidam a estar numa live. E eu tenho falado por algo que tem assolado mais ainda, ficou mais evidenciou-se muito mais agora nesse momento de pandemia. E eu tenho seguido nessa linha, como hoje aqui esse encontro é do encontro de famílias, a igreja de vocês. Eu queria ler um texto, e continuando na mesma linha, que está lá, se você está em casa, aí tem Bíblia aberta, está lá em 2º livro de Reis, no capítulo 4. 2º Reis, capítulo 4, me permitam ler, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Se você não tem Bíblia, acompanhe aí a leitura, 2º livro de Reis. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber aos homens de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Porque você me permite, eu queria orar com você, queria que você, aí mesmo em casa, pudesse fechar seus olhos, esquecer agora de como foi o seu dia, esquecer um pouquinho, se ater a essa palavra, para que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família, assim como Deus abençoou através do profeta Eliseu, essa família, essa casa. Eu desejo muito, do fundo do meu coração, que através de nós, Deus possa abençoar hoje a sua casa, a sua família. Eu queria pedir a Dâmaris que orasse por essa palavra, para que essa palavra possa abençoar hoje a sua casa, a sua família. Se você puder, feche os olhos onde você está. Querido Deus, nós louvamos o teu nome pela tua bondade, por mais esse dia que o Senhor nos deu e por essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, com os nossos irmãos. Te damos graças pela tua palavra que nós lemos e pedimos que o Senhor possa utilizar ao Léo, que vai estar falando agora sobre essa palavra, que possa ser uma palavra de bênção na vida de cada família que está ouvindo-nos nessa hora. Dá-nos a tua graça, Senhor, sobre cada um, e nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor possa abençoar cada um de nós e a cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto eu acho que ele é bastante conhecido de muitas pessoas. Aqui é uma viúva, procura o profeta Eliseu, né, só tentando explicar o texto aqui, e conta a sua história. Ela fala que o marido dela havia morrido, e seu marido era discípulo do profeta Eliseu, e o marido morreu e deixou algumas dívidas, e ela vai pedir então socorro, né?
Naquela época, as viúvas não tinham uma herança, não tinham patrimônio, elas não trabalhavam, e elas, quando ficavam viúvas, eram sustentadas pelos seus filhos homens. E, então, me parece aqui que esses filhos dessa viúva eram ainda crianças, eram jovens, não tinham condição de trabalhar ainda. E ela vai pedir socorro a Eliseu, conta a sua história para Eliseu, e Eliseu fala assim, mas o que eu vou te fazer? O que você tem em casa? Ela responde, olha, eu não tenho nada em casa, eu tenho só uma botija de azeite. Ah, ok. Então faz o seguinte, você vai para sua casa, pede aos seus filhos que busquem vasilhas vazias, não poucas, diz o texto, enche as vasilhas com esse azeite que você tem em casa, e depois você vende esse azeite, paga as suas dívidas e ainda por cima vive do resto. Essa mulher não titubeou, essa mulher seguiu à risca as orientações do profeta e foi fazer o que o profeta tinha orientado, foi na sua casa, fechou a sua casa, seus filhos lhe traziam as vasilhas e elas enchiam, e ela vendeu, pagou a dívida e vendeu e foi lá falar com o profeta. Então, agora paga o que você deve e vive do resto. Bem, então esse é um pouco da história que aconteceu aqui. E o que eu quero meter nessa noite é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de pandemia grande, né, todos já sabem disso, até ontem praticamente era um massacre o tempo todo, fica em casa, e fomos ficando em casa, e lamentavelmente isso acabou revelando um lado muito ruim da sociedade, né? Não sei se vocês acompanharam aí, o índice de divórcio aumentou muito, o índice de violência doméstica, o índice de abuso sexual, tudo aumentou muito porque as pessoas estavam dentro de casa. Porque as pessoas tinham dificuldade de conviver com as coisas que eram previsíveis. Algumas dificuldades no casamento são previsíveis. Quando alguém perde o emprego, quando morre um ente querido, ou quando nasce uma criança, muda um pouco a estrutura do casal. São coisas previsíveis. Se às vezes, muitas vezes, nós não estamos preparados nem para as coisas previsíveis, quanto mais as coisas imprevisíveis. Mas o interessante é que aqui, nesse texto, o profeta Eliseu não falou para a mulher, olha, você vai à igreja, você vai lá, faz uma campanha de oração na igreja, você fala 7 semanas de jejum e oração, que o seu problema será resolvido. Não mandou ir à igreja, mandou ir à sinagoga, mandou ir para casa. Entendeu? E interessante, se você começar a pensar comigo e viajar um pouco, sobretudo nos evangelhos, vocês vão ver que o primeiro milagre de Jesus, ele fez numa família, não fez numa igreja, ele fez numa festa de casamento, onde 2 famílias se juntavam ali. Não foi numa igreja, não foi numa sinagoga, foi ali que Jesus começa a sua vida ministerial. O primeiro milagre público que se sabe de Jesus foi esse, feito ali, que todo mundo conhece, lá na boda de Caná, que transforma ali água em vinho. Então foi numa família, foi dentro de uma casa, onde havia uma festa. E também entre os primeiros milagres de Jesus está ali a cura da sogra de Pedro, né? Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra dele. E tem outras, podemos citar aqui algumas, como por exemplo, Jairo, né? Jesus entra na casa de Jairo, era um homem importante, entendeu? Um homem que tinha autoridade, e chega ali, ele leva a vida, porque a filha de Jairo, de 12 anos, já tinha morrido. E Jesus chega ali e leva a vida. É interessante que Jesus chega naquela casa, entra no quarto e tira de dentro do quarto as pessoas que não tinham fé. Ele deixa ali só as pessoas que tinham fé, e ali ora para aquela menina, todos conhecem a história, e aquela menina voltou a viver, outra vez voltou à vida. Então, eu estou falando de mais uma casa que aconteceu um milagre. Na casa de Jairo, na casa de Pedro, no texto que eu li aqui da mulher de Eliseu, por exemplo, na casa de Marta e Maria, possivelmente foi a casa que Jesus mais frequentou, foi a casa de Marta e Maria. E ali Jesus, ele não levou a salvação, não levou a cura, mas ele levou a palavra. Ele foi ali e começou a pregar, inclusive vocês conhecem a história, Maria assentou-se e ficou ali ouvindo a palavra de Jesus, enquanto Marta, um pouco atarefada com o dia a dia da casa, não teve muito tempo para sentar. E nós, às vezes, recriminamos Marta e falamos, olha, Marta, já viu, alguns pregadores talvez até eu já tenha pregado assim um dia, mas nós, às vezes, nos comportamos igualzinho, todos os dias. Mesmo estando muito tempo dentro de casa, às vezes nos ocupamos tremendamente. Eu tenho observado isso, porque me parece que o tempo é sobrar, e o tempo, às vezes, não sobra. Passou o dia, hoje, por exemplo, passou o dia, eu não fiz tudo o que eu queria fazer, por desleixo, seja ele por falta de tempo, por alguma, mas
também, muitas vezes, nos comportamos como Marta, que estamos assoberbados com as coisas da casa, e estamos tão ocupados que a gente não tem tempo para nada. E essa mulher aqui era uma mulher que a gente não sabe o nome dela, pelo menos o texto não fala o nome dela, o texto não fala o nome dos seus filhos, mas o texto fala que ela era esposa de um dos discípulos do profeta Eliseu. E aquela situação dessa mulher era uma situação desesperadora, né? Eu já falei um pouco do contexto aqui, as mulheres não tinham herança, elas não tinham como trabalhar, não tinham como sobreviver essa mulher, então ela teve que realmente pedir ajuda ao profeta. Eu penso o seguinte, que nesse momento, eu acho que nós, como igreja, deveremos nos comportar como profeta, porque há muita gente, inclusive os servos fiéis, que estão nesse momento de pandemia, por crise financeira, estão passando grandes problemas financeiros. E nós temos que nos levantar como profeta de Deus, para poder, de alguma forma, como família de Deus, socorrer as famílias que estão passando dificuldades e necessidades, e muitas delas são bem próximas de nós. E eu quero agradecer, por exemplo, já me lembro agora e agradeço, porque eu sei que essa igreja tem feito isso, não só nos arredores, inclusive a ação social dessa igreja, a Igreja Congregacional de Venda das Pedras, tem ajudado muito as nossas crianças da África. Muito obrigado aí a todos os líderes da ação social, no seu nome de todos, no seu nome da Cíntia, que tem feito esse contato. Nosso muito obrigado, porque nós estamos aqui sendo profeta e matando a fome de pessoas, de crianças, de órfãos e viúvas. Lá são órfãos e viúvas, nós alimentamos lá na África. Vai aqui o meu muitíssimo obrigado à Igreja de Venda das Pedras. Mas aqui, voltando ao texto, Eliseu faz uma pergunta, né? O que eu vou fazer para você? Imagina Eliseu naquele momento, a dificuldade grande, o profeta não tinha dinheiro também. O que eu vou fazer com você? E ele faz outra pergunta. Declara-me o que é que tens em casa. Diz o que você tem na sua casa. O que você tem na sua casa para a gente pensar? Se não tem nada em casa, não é possível que você não tenha nada em casa. Gente, talvez se algum profeta ou alguém perguntar para muita gente hoje, o que você tem em casa? Talvez não tenha falta de comida, graças a Deus muitos não têm falta de comida, talvez tenha conforto nas suas casas, tem bom conforto, mas é possível que alguém responda assim, na minha casa eu tenho muita confusão, na minha casa eu tenho muita discórdia, na minha casa eu tenho muita raiva, muitos problemas, na minha casa eu tenho muito isso, apesar de não ter dificuldade. E, infelizmente, muitas pessoas, muitas casas vivem com dificuldade. Agora, o que nós temos para poder começar a ver o milagre de Deus? Nós precisamos ter alguma coisa em mãos que Deus já nos deu para poder começar a ver o milagre de Deus. Recentemente eu preguei sobre algo parecido. Por exemplo, Moisés tinha um cajado na mão. Vocês lembram da história? Joga no chão, vira serpente. Vocês conhecem essa história? Ele não tinha nada. Ele, inclusive, nem sabia falar direito. Parece que ele era gago. E tinha um cajado na mão. E com esse cajado, Deus usou Moisés e ele fez grandes maravilhas. Ele tira o povo dali da escravidão do Egito com um cajado na mão. Davi era um menino que apacentava lá umas ovelhas. O que você tem na mão, Davi, para enfrentar o gigante? Ele tinha uma funda, que nós chamávamos, quando era pequeno, no meu bairro de Seta, ele tinha uma funda e tinha algumas pedrinhas, e com essa funda, e com essa pedrinha, ele derrota o gigante, tomba o gigante. Posso me lembrar de Dorcas, que tinha uma agulha na mão, e ela fazia túnica para as viúvas, inclusive quando Dorcas morre, as viúvas choram muito pela morte dela. Mas o que nós temos? Deus já nos deu alguma coisa, entendeu? Esse milagre acontece a partir de uma botija de azeite. Eu acho que não era tão grande, uma botija. Botija não é algo tão grande. Não era um balde, não era um vaso, era uma botija de azeite. E Deus pega essa botija de azeite e torna abundante a vida, a família, essa viúva. Ele transforma isso em azeite, e esse azeite é transformado em bens. Vocês, quem me conhece um pouquinho, sabe que eu não sou pregador de prosperidade, mas também não sou pregador de miséria. Deus não é o Deus de miséria. Deus é o Deus da provisão. E esse texto aqui fica claro que o Deus prover. Agora,
Esta mulher, ela não questionou a Deus, ela não questionou o profeta, podia ter questionado. Ela foi para casa e fez justamente o que o profeta tinha mandado da parte de Deus. Algumas pessoas querem milagres, mas não querem seguir a orientação bíblica, não querem seguir a orientação dos profetas, não querem seguir a orientação de Deus. Então, o milagre teima em não vir, porque essas pessoas teimam em não obedecer. Eliseu orienta a viúva a respeito de como ela deveria fazer, como ela deveria proceder, e ela vai, faz ipsilitrim, faz exatamente, literalmente, o que o profeta Eliseu manda fazer, e o milagre acontece na sua casa. Queridos, eu tenho certeza que mesmo em momentos de pandemia, eu acho que esse é um momento de aprendizado, para que o milagre, talvez algumas pessoas que nos cercam aqui por perto, talvez não estejam precisando de arroz, feijão, ou coisa do gênero, mas talvez estejam precisando de harmonia, de paz e de amor. E eu gostaria muito que nessa noite e nesses dias que nós preparássemos a nossa casa para receber a provisão de Deus. Preparar a nossa casa para receber o milagre de Deus. Dama já sabe disso, eu já disse isso, já falo isso há muitos anos. Às vezes a igreja quer conhecer um pastor para convidar para ser o pastor da igreja, A, B ou C, e convida esse pastor para ver se ele prega bem. E nós temos muitos pastores que pregam muito bem, graças a Deus. Mas eu sempre falava o seguinte, quer convidar um pastor para ser pastor da sua igreja, liga para a esposa dele, liga para os filhos dele, porque é dentro de casa é que nós revelamos o melhor e o pior de dentro de nós. E essa pandemia está revelando o pior e o melhor de cada um de nós. Infelizmente, muitos buscam milagres só na igreja, mas avivamento nas nossas casas, nas nossas igrejas, vão começar nas nossas casas. Avivamento nas nossas igrejas vão começar nas nossas famílias, é por família. Às vezes queremos fazer um avivamento na igreja, mas é em casa. Você pode ver vários milagres que eu citei aqui agora, e mais esse que eu estou lendo agora, de Jesus, que foram milagres em casa e não na igreja. E às vezes nós buscamos a igreja, e ali na igreja, porque na igreja nós somos até o que nós gostaríamos que realmente fôssemos, mas na verdade a gente não consegue ser aquilo. E na igreja, naquele pouco tempo que estamos ali durante a semana, dá para a gente dar uma maquiada, mas em casa não tem como maquiar. Então em casa que Deus quer fazer o milagre. É quando a sua porta fecha, é quando você está sozinho com o controle remoto da sua televisão na sua mão, ou com o seu celular na mão. Infelizmente, alguns buscam milagre na igreja, mas o maior milagre que Deus quer fazer na nossa vida começa dentro das nossas casas, dentro do nosso coração. A igreja, temos que ir, devemos ir, não devemos nunca deixar de congregar, não estou fazendo apologia a isso, mas a igreja é lugar de você ir para agradecer, junto com os irmãos, para que possamos fortificar a fé uns dos outros ali e agradecer a Deus pelo milagre e aumentar a fé do irmão. De que vale? E a igreja pedir a cura, por exemplo, de uma enfermidade. Algumas pessoas insistem em pedir a cura de uma enfermidade, pedir um bem material, se dentro de casa vive um inferno. Essa mulher viu dentro de casa um milagre. Eu creio que um milagre pode acontecer dentro da sua casa. Talvez não, ou talvez as pessoas ou queiram nos ouvir, estejam passando dificuldades tremendas dentro das suas casas, porque aumentou muito. Mas eu creio, assim como essa viúva achou provisão financeira, que você também possa achar provisão financeira, mas, sobretudo, que você encontre para a sua família paz espiritual. É hora de buscar o que está vazio, encher na casa. Busque vasilhas vazias, não poucas. Olha só o que o profeta fala. Vasilha, leva para dentro da sua casa. O que você precisa encher, vai encher dentro da sua casa. Lá na igreja você vai para agradecer a Deus, para poder ouvir uma palavra de Deus de exortação, uma palavra de Deus de ânimo, de estímulo. Mas é na sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu lar, você, seu filho, seus filhos e as suas esposas. Deus quer. É no íntimo da sua casa. É lá dentro da sua casa, lá no secreto da sua casa. Inclusive, manda a gente orar no secreto do quarto, que o milagre acontece. E esse milagre, depois que acontece na sua casa, depois ele toma vizinhança. Há vários textos que mostram isso. Toma vizinhança. A mulher, por exemplo, quando achou a dracma perdida, e ela achou os valores que estavam perdidos dentro da sua casa, fala da dracma, ela chama a vizinhança para se alegrar.
E isso, a vizinhança vai perceber, e isso automaticamente vai refletir nas nossas igrejas. Aí sim vai ser o avivamento. Não permita que o número de divorciados aumente. Deus tem uma bênção para você. E tem muitas famílias sofrendo, e Deus quer nos usar como igreja. Deus quer nos usar como um profeta de Deus, para abençoar muitas famílias. O milagre naquela casa, bastou essa mulher obedecer, fazer o que o profeta tinha falado, para ela receber, experimentar um milagre naquela casa. Milagre naquela casa, essa mulher tinha uma dificuldade financeira, pode não ser a sua dificuldade, a sua dificuldade pode ser outra. E Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Agora coloque para Deus, busque Deus. Muitas vezes um milagre que você precisa não tem nada a ver com o que o outro precisa. Coloque para Deus aquilo que você precisa. Essa mulher chega para o profeta e ela conta a história e ela fala, meu marido morreu, você sabe que eu não tenho dinheiro, eu fiquei viúva e tenho essa dívida para pagar. E agora como é que eu faço? Essa família que eu li agora o texto tinha problemas com dívida. Depois que o seu esposo morreu, ficou com de dívida. Mas e o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é o problema da sua família? Não precisa aí ficar aí através, acho que você está vendo pelo Face, falar aqui para ninguém, não é isso que eu estou querendo. Mas queria que você colocasse para Deus. Aquela família tinha um problema, o problema era dívida. E a sua família? Qual é o problema? Não permita que essa pandemia possa destruir o seu lar, como milhares de lares têm sido destruídos. Isso aconteceu em todo o mundo, não foi só no Brasil, na China aconteceu, nos Estados Unidos está acontecendo, aconteceu, na Europa aconteceu, pessoas enlouqueceram. Mas Deus deseja para você a bênção da provisão, a bênção da harmonia, a bênção da paz dentro da sua casa. Não permita que valores se percam. E não se acostume a perder valores. Essa mulher tinha 10 dracmas, tinha 10 moedas, 10 dracma era uma moeda, ela perdeu uma, procurou diligentemente. E às vezes nós perdemos coisa dentro da nossa casa. Essa mulher perdeu dentro de casa. Muitas pessoas têm perdido muitas coisas dentro da nossa casa. Busque a paz, busque a harmonia, querido, como se estivesse buscando um prato de comida dentro da nossa casa. Assim como você busca o alimento físico, busque também esse alimento espiritual para a sua vida, para a sua casa. E do fundo do meu coração, desejo que o Senhor possa abençoar a sua família. Mas que você aprenda com essa mulher, eu não sei o nome dela, não sei, só sei que ela era viúva e pobre, e deixou para a gente uma lição tão grande, de perseverança. Ela não desistiu, ela buscou no profeta, ela obedeceu, e ela teve fé. Não perca a fé. Você não está indo à igreja, a igreja está fechada, as portas do templo estão fechadas, mas você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Não pense que só lá vai ter um milagre. Eu desejo muito do fundo do meu coração que, se Deus quiser, em breve, a igreja da Congregação de Venda das Pedras abra suas portas, o templo abre a porta, a igreja está aberta, o templo abre as portas, e você vai para lá, para você contar as bênçãos que Deus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus quer e deseja restaurar as famílias. E dentro de casa, no seio da família, que o avivamento começa. E na igreja, você só revela aquilo que você é. Deus abençoe muito vocês, abençoe a sua casa. Eu queria orar agora pela sua família, pelos seus filhos. Eu queria pedir a damas que novamente pudesse orar, que de alguma forma essa palavra possa penetrar no seu coração e que possa abençoar profundamente o seu lar. E eu creio que o azeite ainda pode encher, multiplicar na sua casa. Busque o que está vazio. Busque as vasilhas vazias e peça a Deus para encher, porque enquanto veio vasilha, tinha azeite. Enquanto você buscar as coisas vazias, Deus vai encher. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Ora, damas, por favor. Antes de orar, eu gostaria de falar algo sobre... Você estava falando sobre os valores perdidos na casa, a dracma perdida, e eu estava pensando aqui em algo. É a lei da semeadura. Nossas crianças, quando eram pequenas, nós tínhamos sempre o hábito de comermos à mesa com eles. Nós nunca demos comida na boca em frente à televisão, nós já até víamos alguns vizinhos levando comida para os seus filhos até a porta do elevador,
brincando, distraindo para que eles comessem. E nós sempre aproveitávamos o momento da mesa e ali a gente conversava com as crianças e etc, né? Brincávamos, jogávamos fazíamos algum joguinho. E hoje nossas crianças já não são tão crianças, né? O João Vitor já vai fazer 20 anos, a Júlia já tem 22. E nós colhemos um fruto muito bom disso. Na mesa, nós íamos fortalecendo os nossos laços. Não é só na igreja, só indo à igreja com os filhos, que nós fortalecemos esse laço de amizade, de confiança. E hoje eu vejo que após o jantar, nós ainda temos o mesmo hábito daquela época. Sempre tem um jogo de dominó, tem um jogo de mal-mal, de Uno. Uno. Sempre tem uma conversa, é aqui após o jantar que a gente fala sobre as dificuldades que temos. Então, esse hábito da conversa, isso é muito agradável. E hoje, a gente vê, assim, o João Vitor, por exemplo, quando ele chega em casa, ele vai sempre ao nosso quarto, ele vai à nossa cama, beija-nos, ele nos abraça, ele fala sobre o que passou na rua. A Júlia é um pouco diferente, ela não tem esse jeito de chegar, ir lá na cama e beijar a gente, mas ela também tem, nesse momento que a gente senta à mesa, é um momento também onde a gente fala das dificuldades, ela fala das dela e tal. Então, nós precisamos criar esses hábitos com nossos filhos, porque eles levarão esses hábitos também para as suas famílias. Se nós temos famílias saudáveis, se nós criamos filhos saudáveis, provavelmente as famílias futuras, as suas famílias também serão saudáveis. Mesmo que elas tenham algumas dificuldades, elas estão levando essas informações, né? Então, a probabilidade de criarem, de formarem famílias saudáveis é bem maior do que se nós não cultivarmos esses hábitos, esses pequenos hábitos. E essa pandemia está ajudando também a nossa família. Eu vejo o Léo trabalhando junto com o João Vitor, aprendendo coisas do dia a dia, do conserto das coisas em casa, e eu vejo que é um orgulho dos dois, né, estarem juntos, né, isso é muito bom. A Júlia trabalha muito em casa, trabalha o dia inteiro dando aula de inglês, então a gente quase não tem esse contato durante o dia, mas à noite é o momento onde a gente senta juntos. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo que ainda estamos relativamente isolados, né, de isolamento social, para criarmos laços fortes. Se esses laços foram perdidos, não perca a esperança. É possível ainda trazê-los de volta. É possível ainda apertar, trazer mais conexão com um familiar, com um filho que foi, por um acaso, houve um distanciamento. Então, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que vocês tenham famílias saudáveis. Perfeita não há, mas nós podemos procurar termos famílias ideais e tentarmos fazermos o nosso melhor para que sejamos exemplo para os nossos filhos, netos, que vêm chegando à família. Vamos orar. Deus abençoe cada um de vocês. Pai querido, nós te damos graças pelo teu infinito amor. Te louvamos pela salvação que temos no Senhor Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor é o centro das nossas vidas, ó Deus. Nós amamos tê-lo como o centro das nossas vidas, da nossa família. Nós queremos que nossos filhos possam ver em nós a presença do teu Espírito Santo, que nós tenhamos comportamentos condizentes àquilo que nós falamos, àquilo que nós pregamos, para que eles possam ver em nós a fidelidade ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazermos sempre a Tua vontade, que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada família que está ouvindo agora essa palavra, que essa palavra possa ter caído como boa semente no coração de cada um deles, ó Deus, que possa ser um momento de reflexão, que nós possamos buscar recuperar os valores que foram perdidos dentro da nossa própria casa, que nós possamos procurar, Senhor, como aquela senhora, aquela mulher da dracma perdida, procurar diligentemente, Senhor, procurarmos esses valores que foram perdidos. Nós louvamos o Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, falando do Senhor, falando das coisas que o Senhor tem feito,
as coisas dos céus, Senhor, dos altos céus. Nós te louvamos, porque poderíamos todos estar dispersos, mas nós buscamos estarmos unidos com o teu povo, falando da tua palavra. Abençoe cada família aqui representada e que nós tenhamos prazer em estarmos contigo e falarmos do teu amor e vivermos, Senhor, no dia a dia a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, amém. Eu não sei quem eu retorno, se é a professora Mary ou o pastor Wagner. Eu já não... Mary. Boa noite de novo. E a gente vê, né, Damaris, que quando a gente abre o nosso coração para Deus nos transformar, né, e para Deus operar esse milagre na nossa vida, né, porque a gente não transforma o outro, mas a gente pode abrir o nosso coração para que a gente seja transformado pelo Senhor, a gente vê que isso só vai trazer alegria para a gente, né? Só vai trazer felicidade para a nossa vida e para a nossa família. Eu vou chamar o pastor Deisiel e vou pedir que ele esteja orando. Vocês já oraram pelas nossas famílias, mas ele também tem uns pedidos especiais de oração aí, não é, pastor? Vamos continuar esse momento de oração agora, nesse período. Tem microfone ele, tá ligado, né? Isso. Nós temos orado aqui todos os dias e alguns pedidos, não é? Alguns motivos dos irmãos que têm colocado. Então, nós temos para agradecer a vida do Vinícius. Nós oramos pelo Vinícius aqui. Ele foi baleado, estava internado e ele já está melhor, já recebeu alta para continuar o tratamento. Temos que orar pela irmã Irani, ela perdeu um irmão hoje, foi sepultado agora à tarde. Precisamos orar pela irmã Irani. Eu vi aqui também, a Cíntia colocou um recadinho aqui, concordando com o pastor Léo, no sentido de que essa violência doméstica aumentou por conta das pessoas estarem mais em casa também. E a Cíntia Medeiros, ela é da equipe do Conselho Tutelar do nosso município aqui. Então, realmente, ela tem visto muita coisa e ela está pedindo oração, né? Por ela, pela equipe, pedindo oração também por essas pessoas, por essas famílias, as crianças, né? Então, é realmente uma situação muito séria e precisamos orar por essas pessoas também. Além dos outros motivos que nós já temos orado aqui também, né? Podemos orar então, Mary? Sim, vamos orar. Vamos orar, né? Senhor, louvado seja o teu nome por esta noite, mais este tempo de comunhão, mais este tempo de culto, de edificação de tua palavra aos nossos corações, essa palavra devocional que recebemos. Essa noite, ó Pai, em especial pelo pastor Leônidas, Damaris, a sua esposa, a sua família, com quem temos tido, a Deus, o prazer e a alegria de conviver e receber, Pai, deles, nesta noite, a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando, suprindo as suas necessidades, cuidando, ó Deus, protegendo a sua casa, a sua família, e que eles continuem, ó Deus, a serem bênçãos, ó Pai, para tantas pessoas e para nós também. Oramos a Deus pelos Vinícius, agradecidos porque o Senhor tem realizado uma obra em sua vida, poupou a sua vida e agora completa, Deus, a tua obra nele. Oramos pela Irani, a sua família, Senhor, que passa pelo tempo de luto, que sejam também fortalecidos, confortados, ó Deus, pelo teu Espírito. Oramos, ó Pai, pela Cíntia Medeiros, a nossa irmã, que tem realizado um trabalho tão importante à frente da ação social de nossa igreja, mas também do Conselho Tutelar, que ali ela seja, ó Deus, protegida e que seja usada pelo Senhor, Pai, nesse trabalho tão difícil, mas tão importante, trabalho fundamental, Senhor, de cuidado, Deus, que ela seja, ó Pai, usada e que, ó Deus, seja uma abençoadora ali, Senhor, para levar, ó Deus, a vida, levar ao Pai querido alimento às famílias e a quem precisa, meu Deus. Ouve, Deus querido, nossa oração e atende a tantos outros pedidos, a tantas outras necessidades
pelas quais temos orado aqui. Senhor, abençoa a tua igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E a gente quer agradecer ao pastor Leônidas Adâmaris por estarem conosco nessa noite. Obrigada por terem aceitado, né, com tanto carinho o nosso convite, né, dizer que foi uma alegria estar de novo com vocês, né, nessa situação assim, melhor ainda, né, porque vocês estão participando da live da nossa igreja, então a gente fica muito feliz. Pastor? Vamos cantar uma canção, né? Vamos. Vamos cantar Somos Família, então? Os irmãos Sim. gostam de cantar para a gente encerrar. Agora somos família, agora somos irmãos, da mesma fé partilhamos, também do mesmo amor, e para que todos sejamos um, vivamos sempre do que é comum, unidos no sentimento que houve em Cristo Jesus. Somos uma família, somos o meu irmão, temos o mesmo corpo e coração. Somos uma família, somos o meu irmão, temos o mesmo corpo e coração. Amém. Amém. Deixa o pessoal com gostinho de quero mais. Obrigado, pastor Léo. Obrigado, eu que agradeço. Sempre bom estarmos juntos, não é? É verdade. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe vocês, os irmãos. A Carla está aqui mandando um beijo para vocês, tá bom? Obrigado. Para ela também. Para a Mary também, para o William. Beijo, Carla. Abraço a todos vocês. Muito bem. Abraço. Obrigado. Na paz. Obrigado, gente. Vamos fazer então a oração final, tá certo? Então, já que nós oramos agora, deixa eu só fazer uns avisos aqui importantes, e aí depois o Léo então faz a oração e também ministra a bênção, né? Nós sempre terminamos assim. Sexta-feira amanhã nós temos a live dos adolescentes às 8 horas da noite e temos a nossa às 22 horas. Sábado é a vez dos jovens, 22 horas, o Jaé faz a sua live pelo Instagram, tá bom? Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, Escola Dominical pelo Facebook, e depois nós temos as classes funcionando por videoconferência. Domingo, 18 horas, a live do Mini Kids, e às 19 horas o culto, tá bom? 19 horas, não se esqueçam, temos o culto de louvor ao nosso Senhor e as famílias participando. Muito bem. É isso, então. Professora Mary, podemos encerrar, então? Podemos. Muito bem. Vou convidar o pastor Léo para fazer a oração e depois ministrar a bênção também sobre nossas vidas. Senhor, obrigado por esse momento tão oportuno, Senhor, tão agradável. Amém. De usar, Senhor, da tecnologia para poder levar uma palavra, Senhor, de exortação, mas também uma palavra de esperança, uma palavra de milagre, de cura, às famílias, Senhor, que estão nos ouvindo e que ainda ouvirão. Que o Senhor possa dar uma noite, Senhor, abençoada a esses lares, que a paz, que a harmonia do Senhor, possa, os frutos do Espírito Santo possam, Senhor, fazer parte do dia a dia dessas famílias. Amém. Abençoe, Deus, a liderança dessa igreja, abençoe, Deus, a Mary e o William, que estão na frente desse ministério de casais. Sim, Abençoe, Deus, os líderes da igreja de Venda das Pedras e essas famílias. Eu te coloco nas tuas mãos, Senhor, cada uma. Senhor, vá de encontro às nossas necessidades, às nossas lutas, Senhor. Todos nós temos nossas dificuldades, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor, possa realmente dar fruto, Senhor, na nossa vida, nós que estamos aqui, se começar em nós, e possam chegar, Senhor, aonde o Senhor
Permita, Senhor, que essa palavra possa chegar. Abençoe a cada um de nós. Nos dê a tua paz. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, nosso eterno, bondoso e amoroso Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada família, Senhor, que está ouvindo esta palavra nesse momento. Esteja também sobre todo o teu povo, Senhor, que sofre neste momento ao redor do mundo, até a consumação dos séculos. Amém e amém. 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 Obrigado. Obrigada, Deus boa abençoe a todos os irmãos. noite. Deus Boa abençoe a noite. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.